Imagina acordar todo dia sentindo que um dos seus braços não pertence a você. Não porque ele não funciona, não porque está machucado. Ele funciona perfeitamente. Mas toda vez que você olha para ele, algo dentro de você diz: isso não deveria estar aqui. Tem pessoas vivendo isso agora mesmo. E a parte mais perturbadora, a única coisa que faz elas se sentirem melhor é a ideia de amputar esse membro. Isso não é história de terror. Isso é uma condição psicológica real. E hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos transtornos mais perturbadores, menos compreendidos e mais controversos de toda a psicologia, a apoteminofilia. Primeiro, deixa eu garantir que a gente está na mesma página. Apoteminofilia é o desejo intenso e persistente de amputar um ou mais membros saudáveis do próprio corpo. Não porque o membro está causando dor, não por causa de alguma doença. O membro é completamente saudável, mas a pessoa sente lá no fundo que o corpo dela está errado com ele ali. Alguns pesquisadores também chamam isso de transtorno de integridade da identidade corporal, ou BIID, sigla em inglês. A mudança de nome importa, e a gente vai chegar nisso mais para frente. Mas aqui está o que torna essa condição tão difícil para a maioria das pessoas entender. Isso não é uma escolha. Não é algo que alguém decidiu sentir num belo dia. As pessoas que têm essa condição descrevem como um sentimento que dura a vida toda. Algumas relatam tê-lo desde os 5 ou 6 anos de idade. Uma criança olhando para a própria mão ou perna, já sentindo que algo está errado. Só isso já deveria te dizer que não é simples. Então vamos falar sobre como isso realmente é para quem vive com isso. Pesquisadores e psicólogos que entrevistaram pacientes com apoteminofilia descrevem de uma forma muito específica. A pessoa não quer uma amputação da mesma forma que você quer um corte de cabelo. Ela sente que o corpo atual não corresponde a quem ela realmente é por dentro. Existe uma palavra para isso, uma incompatibilidade entre a imagem corporal e o corpo em si. Pensa no seu próprio corpo por um segundo. Agora, sentado onde você estiver, você provavelmente tem uma noção clara de onde seu corpo termina e onde o mundo começa. Você sabe que seu braço esquerdo é seu, você sabe que sua perna direita é sua. Essa sensação de pertencimento sobre o próprio corpo, isso se chama esquema corporal. É como o cérebro mapeia o seu eu físico. Em pessoas com BID, esse mapa parece ser desenhado de forma diferente. O cérebro delas não registra completamente um dos membros como parte delas. Parece um objeto estranho, uma intrusão, algo que não pertence ao corpo. Um paciente descreveu assim: imagina que a perna de outra pessoa foi cirurgicamente ligada ao seu quadril sem o seu consentimento. Ela está lá, funciona, mas não é sua. Não parece sua. Toda vez que você olha para ela, te incomoda. Isso é o mais próximo do que pessoas com essa condição experimentam todos os dias. Agora é aqui que fica ainda mais complicado. Algumas pessoas com essa condição não só querem a amputação num sentido vago e teórico, elas planejam ativamente. Algumas danificam os próprios membros de propósito, colocam a perna em gelo seco por horas ou criam ferimentos tentando forçar médicos a amputar. Outras viajam para outros países procurando cirurgiões dispostos a fazer amputações eletivas. Uma pequena parte realmente consegue. E aqui está a coisa desconfortável com que o mundo da psicologia teve que se deparar. Algumas dessas pessoas, após a amputação, relataram finalmente sentir paz, finalmente estarem certas na própria pele. O sofrimento que carregaram a vida toda desapareceu. Isso criou um debate ético enorme que ainda não foi resolvido. Porque se alguém passa por um procedimento cirúrgico extremo, doloroso e permanente e sai se sentindo melhor, o que isso significa? Isso quer dizer que a cirurgia era a resposta certa ou que falhamos em encontrar uma melhor? Vamos olhar para as causas, porque ninguém nasce querendo remover o próprio membro saudável sem razão. A verdade é que a gente não sabe totalmente. A psicologia e a neurociência ainda estão trabalhando nisso, mas existem algumas teorias com evidências sérias por trás. A primeira teoria é neurológica.
Pesquisadores usaram exames de imagem cerebral em pessoas com BID e descobriram que há atividade reduzida em certas partes do cérebro responsáveis por processar o membro que elas querem remover. Especificamente o lobo parietal direito, a área do cérebro que ajuda a criar sua sensação de propriedade corporal, mostra menos ativação quando alguém com BID olha ou toca o membro que não quer. Em outras palavras, o cérebro delas pode genuinamente não estar processando aquele membro como parte delas. Não é uma ilusão, pode ser uma diferença neurológica literal. Isso é muito similar a algo chamado somatoparafrenia, uma condição em que pessoas que tiveram um AVC às vezes acordam e se recusam a acreditar que o braço pertence a elas. Elas olham para o próprio braço e dizem, isso não é meu. Após um AVC, isso faz sentido porque o dano ao cérebro é visível. No BID, a mesma coisa parece estar acontecendo, exceto que não houve AVC. O cérebro simplesmente se desenvolveu assim. A segunda teoria é psicológica e remonta à infância. Alguns pesquisadores acreditam que a condição está ligada a experiências do início do desenvolvimento, possivelmente ver um amputado numa idade muito jovem e sentir algo mudar dentro delas. Não repulsa, não pena, algo mais parecido com "é assim que eu deveria me parecer". Essa teoria é mais controversa, porque sugere uma origem psicológica em vez de biológica. E como vamos falar, a origem importa muito quando se trata de tratamento. A terceira teoria combina as duas. Talvez certas pessoas nasçam com um mapa corporal ligeiramente atípico no cérebro, essa predisposição neurológica, e então experiências do início da vida disparam e solidificam esse sentimento em algo permanente. Agora precisamos falar sobre a parte que faz psicólogos e especialistas em ética perderem o sono. Como tratar isso? Com a maioria das condições psicológicas, o objetivo do tratamento é ajudar a pessoa a se sentir melhor sem mudar o corpo fisicamente. Você usa terapia, às vezes medicação, trabalha nos pensamentos e sentimentos. Esse é o modelo padrão. Mas com o BID, esse modelo não funcionou particularmente bem. Vários estudos mostraram que a psicoterapia tradicional, antidepressivos e outros tratamentos padrão têm efeito muito limitado no sentimento central. A pessoa pode se sentir menos ansiosa no geral, mas o desejo de remover o membro não vai embora. Então alguns pesquisadores e médicos começaram a fazer uma pergunta muito difícil. E se o único tratamento real fosse a própria amputação? E essa pergunta dividiu a comunidade médica e psicológica bem no meio. De um lado, tem pessoas que argumentam que amputar um membro saudável é mutilação, ponto final, que nenhum médico ético deveria fazer isso, que se permitirmos estamos reforçando um transtorno em vez de tratá-lo, que precisamos trabalhar mais para encontrar tratamentos psicológicos ou neurológicos que abordem a causa raiz. Do outro lado, tem pessoas apontando para a evidência, pequena mas real, de que alguns pacientes que passaram pela amputação mostraram melhora dramática na qualidade de vida. A depressão foi embora, a ansiedade foi embora. Eles funcionavam melhor socialmente e profissionalmente. Eles descreveram se sentir inteiros pela primeira vez. O argumento se torna: quem somos nós para dizer que alguém está errado sobre o próprio corpo? Se alguém vive 40 anos de sofrimento e uma cirurgia acaba com ele, quem é prejudicado? Não há resposta limpa, e a comunidade médica não chegou a um consenso. É também por isso que a mudança de nome de apotemnofilia para transtorno da integridade da identidade corporal importa. Apotemnofilia era o termo original, cunhado nos anos 70. O sufixo filia implica um elemento sexual ou fetichista, e embora alguns relatos iniciais descrevessem um componente sexual em certos pacientes, a maioria dos pesquisadores hoje acredita que esse enquadramento é impreciso e prejudicial para a maioria das pessoas que têm essa condição. Chamar de fetiche sugere que é sobre desejo num sentido prazeroso, mas a maioria dos pacientes descreve o oposto: sofrimento, angústia, desespero, não prazer. Transtorno de integridade da identidade corporal é um nome mais neutro e mais preciso. Ele foca no aspecto de identidade, a incompatibilidade entre quem a pessoa sente que é e como seu corpo parece. Essa mudança de nome também trouxe o BID para uma conversa com outras condições relacionadas à identidade, o que abriu novas formas de pensar sobre o tratamento. Alguns pesquisadores chegaram até a comparar o BID com disforia de gênero, a sensação profunda de que seu corpo físico não corresponde à sua identidade interna. Essa comparação é controversa, mas a similaridade estrutural é difícil de ignorar. Um sentimento persistente e involuntário de que seu corpo está errado de uma forma específica, presente desde a infância.
resistente à intervenção psicológica, às vezes resolvido por mudança física. Uma das coisas mais reveladoras sobre o BID é como as pessoas lidam com isso antes ou em vez de buscar a amputação. Muitas pessoas com essa condição praticam o que se chama de pretending, ou fingimento. Elas imobilizam a perna para não conseguir usá-la e andam com muletas, usam cadeiras de rodas, simulam como seria a vida se o membro não estivesse lá. E quase universalmente, elas relatam que isso traz alívio. Não alívio completo, mas uma redução no sofrimento. Isso é, na verdade, dado importante, porque mostra o cérebro respondendo positivamente a uma simulação do estado desejado. O sofrimento não é fixo, ele se move, o que significa que algo neurológico está acontecendo, não apenas algo filosófico ou simbólico. Existem comunidades online de pessoas com BID que se apoiam nessas estratégias de confronto. Muitas pessoas fingem há décadas, vivendo parte da vida como amputadas e parte no corpo completo. A maioria descreve o contraste como marcante. Quando estão fingindo, se sentem calmas, focadas, elas mesmas. Quando não estão, o desconforto volta. Vamos também falar sobre quem desenvolve essa condição, porque os dados são bastante específicos. A pesquisa que existe, e é limitada porque essa condição é rara e muitos que sofrem nunca buscam ajuda, sugere que o BID é mais comum em homens do que em mulheres. A amputação mais comumente desejada é da perna esquerda abaixo do joelho, o que é estatisticamente interessante e não totalmente explicado. Muitos pacientes têm alta escolaridade e são bem-sucedidos profissionalmente. A condição tende a ser estável ao longo da vida, ela não melhora sozinha e não piora em termos do desejo específico, embora o sofrimento emocional ao redor dela possa variar. A raridade dela é parte do que torna tão difícil de estudar. Estimativas sugerem que entre uma em alguns milhares a uma em vários milhões de pessoas pode ter sintomas significativos de BID. Muitas nunca contam para ninguém. A vergonha e o medo de ser mal compreendida mantêm as pessoas em silêncio por anos, às vezes décadas. Tem pessoas que carregam isso a vida toda, sem falar uma palavra para ninguém, porque sabem como seria provável a reação. E esse silêncio torna o sofrimento pior. Tem mais um ângulo aqui que precisamos abordar com honestidade. Quando as pessoas ouvem sobre BID pela primeira vez, uma reação muito comum é: essa pessoa precisa ser impedida. Se alguém está tentando se machucar, devemos prevenir. Esse instinto faz sentido, vem de um lugar bom. Mas psicólogos que estudam essa condição fazem uma distinção importante. BID não é o mesmo que impulso suicida ou comportamento autodestrutivo movido por ódio a si mesmo. A pessoa com BID não se odeia, ela não quer desaparecer, ela quer ser mais plenamente ela mesma. Ela quer que o exterior corresponda ao interior. A automutilação que alguns pacientes praticam, as tentativas desesperadas de forçar a amputação, acontece precisamente porque não há um caminho de tratamento aceito, ético e acessível. Não é evidência de autodestruição geral, é evidência do que acontece quando alguém tem uma condição séria e nenhuma porta para passar. Se a amputação deveria algum dia ser essa porta, ainda é uma questão em aberto. Mas ignorar a condição ou tratá-la puramente como comportamento perigoso a ser interrompido deixa as pessoas sem nenhum lugar para ir. E a pesquisa sugere que o isolamento social e a falta de compreensão são os principais fatores dos piores resultados para pessoas com BID. Então, onde tudo isso nos deixa? A apoteminofilia ou BID é real. Não é algo que as pessoas inventaram ou exageraram. A evidência neurológica sugere que há uma diferença genuína em como o cérebro mapeia o corpo nessas pessoas. A evidência psicológica mostra que os tratamentos padrão têm sucesso limitado. O debate ético em torno da intervenção cirúrgica está vivo, não resolvido e genuinamente difícil. O que sabemos com certeza é isso. Há pessoas vivendo com essa condição agora, com dor real, que se sentem profundamente incompreendidas e sozinhas. Muitas delas nunca falaram com ninguém sobre isso. Muitas construíram vidas secretas inteiras em torno de administrar algo que ninguém no mundo delas sabe que existe. A psicologia, no seu melhor, deve criar compreensão onde não havia nenhuma, e entender o BID, realmente sentar com quão estranho, desconfortável e genuinamente misterioso ele é, faz parte desse trabalho. O cérebro nem sempre é um lugar direto.
Às vezes, ele diz às pessoas coisas que vão contra tudo que parece lógico. E a tarefa não é julgar imediatamente esses sinais como errados, mas tentar entender de onde vêm e o que significam. Se esse tipo de psicologia profunda te interessa, tem muito mais por vir. Se inscreve para não perder o próximo vídeo.